Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com o Lucas Torres, ele que está aprovado no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais para soldado. Lucas, eu quero agradecer a sua disponibilidade de dar essa entrevista em vídeo. Você que também já deu uma entrevista por escrito, que está disponível no nosso site. Então, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pela conquista até aqui, porque eu sei que ainda tem outras fases do certame, mas também já teve outras conquistas aí que a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Olá, Thaís, boa tarde. Boa tarde à equipe do Estratégia e aos amigos que vão assistir futuramente essa entrevista. Bom, meu nome é Lucas Torres Moraes Silva, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, moro aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho atualmente 28 anos, né? Completei 28 no último mês, e eu sou formado em línguas estrangeiras aplicadas às negociações internacionais pelo Cefet, ali no Rio de Janeiro também, na Unidade Maracanã. Atualmente eu faço um mestrado em Relações Internacionais pela PUC Rio. É isso, né? E a sua formação, né? Quando a gente pensa na sua formação e fazendo concurso da área de segurança pública, desde quando você decidiu fazer concurso público e desde o início foi focado na área de segurança pública? Então, sim e não. Dentro da família, eu tenho bastante exemplos de pessoas que trabalham na área de segurança pública. Meu pai, meu avô, que já se foi, né? O meu tio, tio, avô também. Então, muita gente trabalha dentro da área de segurança pública. Então, sempre foi meio que um caminho que eu sabia que eu podia, percorrer, mas o foco sempre foi adquirir uma estabilidade em algum concurso público. Então, com isso, dentro das possibilidades que a pandemia nos proporcionava, eu vi que tinham alguns editais abertos e que aqueles que mais ofereciam vagas era da área de segurança pública, né? Geralmente as outras áreas têm bastante concurso, mas a concorrência é um pouco mais acirrada e as vagas são menores. Então, eu entendi que o primeiro concurso que me daria a estabilidade para depois ter uma segurança, né, financeira e, digamos assim, emocional para poder galgar outros concursos seria da área de segurança pública. Uhum. E qual que é o seu objetivo final? Onde você se imagina chegando e dizendo assim, agora eu aposento as canetas, não faço mais concurso? Eu me imagino chegando na área da carreira diplomática, né? Eu iniciei a minha faculdade pensando em ser diplomata. Só que, a princípio, era um sonho muito distante, porque exige muitos anos de estudo, de dedicação ali, de fazer 3 fases. Não é um concurso que tem só apenas uma fase, mas tem uma fase de pré-seleção, depois tem uma fase discursiva, depois tem outra fase também que são das específicas. Então, é um sonho que está um pouco mais perto, mas ainda está distante. Então, eu achei por bem iniciar, digamos assim, como se fosse uma escada, né? Iniciar por baixo e quando eu estivesse ali pelo meio dessa escada, eu conseguisse acessar esses outros concursos, né? Que eu me Uhum. imagino futuramente. Então, já que agora, né, são concursos escadas, se vier, se não, quando vierem mais aprovações, quero mais entrevistas também. Só o começo da sua jornada. Quando foi que você iniciou os estudos para concurso público e durante essa trajetória, quais foram as suas aprovações? Então, o estudar para concurso público eu comecei novinho, né? Eu devia ter, sei lá, 12 anos, 13 anos, que foi para fazer um ensino médio técnico. Só que depois de ser aprovado, eu estudei na FATEC, né, de 2010 a 2012, e depois de ser aprovado para o ensino médio técnico, eu fiquei um tempo, digamos assim, parado, né, sem estudar para concurso público. Então, quando eu terminei a faculdade, depois, né, de ter terminado os estudos, né, do ensino superior, eu pensei em fazer concurso de níveis superior ou concurso que tivesse ali o nível médio, mas que tivesse um salário razoavelmente bom. Então, a partir da pandemia mesmo, 2020, a partir de fevereiro de 2020, eu me lembro que eu comecei a estudar presencial. Em fevereiro, quando foi março, Março. decretaram o lockdown e aí tive que ficar em casa. E aí eu acho que uma coisa se aliou à outra, né? Não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, então eu falei, vou me dedicar 100% aqui estudando, de casa mesmo, e porque assim que sair, eu sei que os editais vão voltar, e assim que eles voltarem, já vou estar um passo à frente ali da concorrência, né?
Uhum. E sobre as aprovações que você já conquistou? Aí, estudando, eu comecei a estudar para a área de segurança pública, né? Aí, no ano de 2021, eu fiz a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o DEPEN. Fui aprovado, mas não fui classificado. Aí, em 2022, eu fiz a prova de investigador da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, fiz a prova também de inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e aí consegui a aprovação nos dois. Aí, como os cargos eram bastante similares, eu optei por continuar na fase dos concursos só na de inspetor. Aí, atualmente, estou esperando a Cadepol, que vai iniciar, né? Estou na segunda turma em janeiro. E esse Uhum. ano também fiz a prova de soldado, né, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, na região de Juiz de Fora, e graças a Deus também consegui uma aprovação para soldado. Eu posso imaginar, né, inicialmente, por que que fez para Juiz de Fora. Eu, que sou de Juiz de Fora, sei que é pertinho de Minas, chamam a gente até de Carioca do Brejo. Porque Juiz Verdade. de Fora está muito mais perto, né, do estado do Rio. Até muitas vezes eu preciso ir para Juiz de Fora visitar a família que está lá. Eu desço no Rio, do Rio vou de carro para Juiz de Fora, né? Já fiz um trabalho muito próximo com o pessoal da Polícia Militar, dando curso de media trainer para ele, né? Você comentou comigo que não vai assumir seu plano A, né? É a Polícia Civil do Rio de Janeiro, não é isso? Mas eu sei que se Sim. assumisse, estaria muito bem ali na região de Juiz de Fora. Eu fiz uma pós-graduação só com policiais, foi uma pós-graduação que eu ganhei, inclusive, da Polícia Militar, pelo trabalho que eu realizei com eles ali muito próximo. Então, estaria muito bem se eu optasse por ir para o Juiz de Fora. Mas não vou puxar a sardinha para o meu lado, não. Principalmente você está perto de casa e você vai seguir aí com o concurso da PMMG como uma segunda opção, como uma possibilidade, eu já tendo, né? É só esperando aí o seu curso da Polícia Civil, você não vai prosseguir com o da PM. É uma coisa também que eu aconselho, né, a quem estuda para concurso público é mirar vários editais que têm certa similaridade. Então, dentro da área de segurança pública, a gente tem esses concursos de carreiras policiais, né, que tem editais que caem matérias que são afins ali. Apesar de ter conseguido essa aprovação na Polícia Militar de Minas Gerais, eu já estou com a minha vaga garantida no estado que eu já moro, né? Então, eu optei por esperar, né, virar o ano e iniciar o curso de formação aqui no Rio de Janeiro mesmo. Mas eu tenho certeza também que se eu fosse para Minas Gerais, eu seria bem feliz, né? Eu tive a oportunidade, quando fui fazer a prova, de viajar para lá de carro, né? Pela questão de distância, que realmente é muito perto, durou pouco tempo, né? Fui ali por Petrópolis, pela Serra, depois desci a Serra, cheguei lá. E a cidade é muito boa, né? Limpa, né? É um clima bastante agradável, não é nem tão frio, nem tão calor, né? Então, eu tenho certeza que se eu fosse para lá também eu seria muito feliz. Não, sem dúvida nenhuma. Rio é nosso litoral, é nosso quintal de casa. E estratégia concurso, como você conheceu? Você disse que iniciou concurso presencial, né? Muita gente busca isso porque às vezes acha que não vai ter disciplina de estudar em casa, ou quer ter uma base primeiro antes de estudar sozinho, e aí vem a pandemia e estragou seus planos, né? Não sei se isso. Sim. Eu acho que isso foi ótimo, porque eu imagino que foi nesse período que você conheceu a estratégia, que foi obrigado, né, a ter essa disciplina de estudar em casa. Então, como e quando que você conheceu a estratégia concurso? E para você foi uma surpresa esse estudo online? Era algo que você imaginava que ia dar certo? Era algo que você esperava? Ou realmente você não conhecia, não botava fé no ensino online? Então, quem me incentivou a estudar para concurso público foi muito meu pai, né? E meu pai, por ser uma pessoa de mais idade, ele não é nenhum idoso, nada disso. Ele é bem jovem. Mas por ele ser meu pai e ter mais idade, ele sempre colocou na minha cabeça que estudar para concurso público tinha que ser numa sala de aula, sentado numa cadeira ali, de frente para o quadro, né? Ter aquele contato do dia a dia, do cotidiano, né? Você sai de casa, você vai, depois você volta à tarde. Então, sempre tive na minha cabeça que o estudo presencial é o que funciona, o estudo online talvez funcione, mas não funcione tanto, porque precisa de muita dedicação, precisa de ter ali ser muito regrado, ter uma autodisciplina, né, que muitas vezes a gente não tem, porque a gente quer levantar, quer ir no banheiro, quer ir comer, quer ir, às vezes estuda de frente para a sua televisão, aí você quer ligar a televisão, não concentra, enfim. Só que o estratégia eu já conhecia,
né, pelas aulas que muitas vezes acontecem ao vivo no YouTube. Então, às vezes eu procurava algum assunto e encontrava aquela aula disponível pelo canal de estratégia e assistia. Então, de certa forma, eu já sabia que o estratégia era um excelente preparatório para concursos, que era o melhor, e eu já assistia às aulas ali que os professores davam, né, e disponibilizavam ali. Então, quando chegou, né, o lockdown e tudo, o pessoal ficando em casa, né, eu optei por migrar para o concurso e para o curso de estratégia e investir de vez. E não me arrependo nem um pouco, porque a partir daí realmente eu tive acesso a todos os materiais, né, a trilha estratégica, aos simulados, as aulas que já são gravadas, aos mapas mentais, a plataforma de exercícios, a tudo que tem disponível, né, que o curso dispõe para a gente, e foi uma crescente, né? A partir daí os resultados começaram a vir e eu pude ver a mudança na prática, né? Uhum. Até porque, se você me permite falar, Claro. a gente também, quando o curso é presencial, a gente perde muito tempo também, às vezes, em deslocamento, né? Quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe disso. A gente perde muito tempo em condução. Então, às vezes, a gente tem que acordar cedo, pegar aquela condução, que demora 1h30, 2 horas. Depois, na hora da volta, é a mesma coisa, tem muito trânsito. Então, o tempo que a gente poderia estar simplesmente sentado assistindo, lendo ou fazendo algum exercício, a gente estaria perdendo no trânsito, né? Uhum. Então, uma outra coisa também que ajuda o curso ser presencial é que a qualquer momento está ali acessível para você e você ganha tempo de estudo com isso. E a pergunta que eu não quero calar, agora se seu pai for incentivar alguém da família a estudar, vai ser em aula presencial ainda, já sabe que estudar online dá certo. Ó, hoje mesmo eu estava conversando com um primo meu, ele está querendo estudar para o Detran, né, para um possível edital que vai surgir no futuro breve. E eu falei com ele, cara, já recomendei estratégia, né? Eu falei, cara, tem uma estratégia, e tipo assim, assim, questão de material e de aula, o que você precisar, você vai encontrar lá, entendeu? Que ele estava pensando também em ir para um curso presencial. Eu falei, cara, é muito trânsito, muita coisa, vê bem direitinho. E aí mandei o link para ele até e falei, ó, presta atenção aqui nesse link que eles disponibilizaram aqui de um pacote de curso. Você vai ver e tenho certeza que você não vai se arrepender. Mandei até minha entrevista para ele, ele gostou também. Vai ser um dos próximos a ser entrevistados aqui, eu tenho certeza. E você comentou Vai, sobre a plataforma te dar acesso a vários materiais, né? O que que foi a sim. sua base? Você, na hora de montar o seu cronograma, usou a trilha estratégica, montou algo personalizado? Você deu preferência para os PDFs, chegou a utilizar videoaulas? Eu sei que cada pessoa tem uma estratégia, né? Eu sei que eu funciono melhor assistindo videoaula. Então, às vezes eu assistia videoaula até, digamos assim, de matéria repetida, né? Assistia aquela videoaula gravada e eu via que quando o estratégia disponibilizava o mesmo assunto, mas em aula ao vivo, eu assistia de novo. Porque eu gosto muito de ver e escutar, né? Eu sei que tem gente que gosta mais de ler e escrever, mas eu gosto muito de ver e escutar. Então, eu aprendo melhor assim. Então, eu assistia às aulas ao vivo, assistia às aulas gravadas. Muitas vezes, utilizava também o podcast, né? Que tem também o podcast. Então, às vezes estava no ônibus, às vezes estava no trânsito, às vezes estava numa fila, estava ali com fonezinho de ouvido, ouvindo uma aula de português, uma aula de direito, aulas que você pega, né, com bastante facilidade, porque a plataforma te proporciona em vídeo, em áudio, e você, a qualquer momento, assim, está ali acessível no seu celular, no seu notebook, no seu computador. Uhum. E a minha estratégia, então, foi essa. E como que você montou o seu cronograma, né? Foi quantas matérias por dia? Quantas horas você conseguia estudar num dia? Teve que conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais? A princípio, eu comecei a conciliar a faculdade e o estudo para concurso, né? Aí, quando terminei a faculdade, tive que conciliar o estudo para concurso e o trabalho.
E eu sempre tentei fazer de 2 a 3 matérias por dia, dependendo da quantidade de assuntos que tinha em cada matéria. Então, às vezes, português, eu sabia que eram os assuntos que caíam de português eram mais do que caíam de literatura, por exemplo, de língua estrangeira. Então, eu colocava português em uma outra matéria que era um pouco menor. E ali eu estudava aqueles assuntos e depois fazia um exercício, né, quando tinha um tempo livre. Por exemplo, eu me lembro que no meu horário de almoço, eu tinha 1 hora de almoço, né, dentro do trabalho. Então, meia hora, às vezes até menos de meia hora, em 20 minutos eu comia o almoço, né, correndo, ia para uma biblioteca que tinha perto lá do trabalho, sentava, fazia uns 10, 20 exercícios, e aí ouvia mais um pouco de aula, e aí voltava para o trabalho. Então, eu sempre fazia isso, né? Tinha dia, por exemplo, que eu tinha uma folga, e aí não precisava ir para o trabalho. Aí, ao invés de estudar 2 matérias, eu estudava, sei lá, 2 de manhã, 2 de tarde, 2 à noite. Eu sei que Uhum. varia muito de pessoa para pessoa, mas eu tentei utilizar melhor o tempo livre que eu tinha para poder conciliar entre aula e exercício, assim. Uhum. E você fazia anotações, resumos, chegou a fazer algum material personalizado, seja para ajudar na memorização, seja para Aham. ajudar na hora que você está prestando atenção ali na aula, seja para depois utilizar como revisão? Eu sempre gostei, né, de mapas mentais, mnemônicos, assim. De material personalizado, é até engraçado que, tipo assim, a minha mãe, quando ela entrava no meu quarto, ela falava que eu era doido, assim, né, que eu era maluco. Por quê? Porque eu cheguei num momento, assim, no concurso, que era tanta coisa que eu queria falar, isso é importante, isso eu tenho que gravar, isso eu não posso esquecer, que eu começava a anotar em post-it, em pedaço de folha de caderno, e ia colando na parede do quarto, ia colando no teto, ia colando na cabeceira da cama. Colei material no guarda-roupa, do lado de fora, do lado de dentro, no espelho, atrás da porta. Tive, né, esse costume também de ir anotando tabelas, quadros, prazos, né? Que dentro do direito existem muitos prazos, né? Que a gente precisa guardar dentro do CPC, do processo penal, de penal, e aí às vezes a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra, mas sei lá, só de você passar por aquela parede, passar pelo seu guarda-roupa, pegar uma roupa, quando você vê aquilo ali, você está lendo também, está colocando dentro da sua cabeça aquele prazo, aquilo que está escrito ali. Uhum. Então, às vezes, só de bater o olho numa questão, assim, quando ia resolver, já era meio que automático. Ah, tá falando disso, então é isso. Tá Uhum. falando desse assunto, eu sei que a resposta é essa, porque intuitivamente, meio que é um processo mecânico, né? Tanto que você vê aquilo, você já coloca no papel e já responde sem pestanejar, né? A gente sabe que por mais que você escolha uma área que é importantíssima, como você diz, a área policial, mesmo fazendo para vários concursos diferentes, né, há uma base comum que permite que você estude para vários concursos dentro da área policial. A questão é a banca também, né, que nem sempre a Sim. banca é a mesma, infelizmente. E se fala muito sobre conhecer o perfil de banca. Então, para você, qual que é a importância de fazer simulados, fazer questões dentro desse contexto, né, de conhecer melhor a banca organizadora? Então, a partir do momento que você conhece a banca organizadora, você consegue fazer questão por filtros, né? Porque muitas vezes o concurseiro, digamos assim, de primeira viagem, ele acha que é só fazer questão indiscriminadamente daquele assunto que ele vai estar aprendendo e vai estar apto a fazer a prova do concurso que ele quer passar. Só que, na verdade, não é assim. Existem as bancas, né, as famosas, a FGV, a Sebrasp, CESP, né? FCC, enfim, que são as mais fortes, que ela tem um costume de aplicar, de ganhar, né, vários concursos e aplicar a prova. Então, por ter, digamos assim, um banco de dados muito grande de provas anteriores e questões anteriores, quando você vai estudar, a depender da sua banca, você pode filtrar as suas questões e fazer as questões daquele assunto da sua banca que vai aplicar a sua prova. Quando você estuda conhecendo a sua banca, você já está fazendo um estudo direcionado, um simulado realmente daquilo que vai acontecer no dia da prova. Porque muitas vezes, por exemplo, tem concurso que é de certo e errado, tem concurso que é de questão objetiva, né? E você estudar por questões de certo e errado e você estudar
para marcar o X certo no lugar certo, digamos assim, é totalmente diferente, porque na questão de certo e errado, você vê que uma vírgula ali muda total o sentido da questão, do enunciado que está ali, e é totalmente diferente da questão objetiva, quando você tem que procurar entre as alternativas aquela que é a correta. Então, quando você conhece, está familiarizado com a banca que vai aplicar a sua prova, você não é surpreendido, digamos assim, né? Uhum. Você conhece a regra do jogo, sabe como que aquela banca trabalha, como a maneira, o modelo que aquela banca aplica provas, como que é a feitura, né, mais ou menos, de cada questão, e você já vai à frente daqueles que estudaram fazendo questões de qualquer banca, né? A gente sabe que hoje estratégia, né, tem uma gama de questões nos PDFs no final de cada aula lá, né? Eu vou ver, às vezes o PDF tem 100 aulas, tá em 100 páginas, mas é 100 páginas, às vezes metade disso é só com questões, porque tem as questões comentadas, tem as questões sem comentários para você resolver, né? E são questões baseadas naquele assunto que você terminou de estudar, e claro, sempre questões na banca do seu concurso. O sistema de questões, além, né, de trazer ali questões de todas as bancas, de todos os concursos, tem essa possibilidade de você filtrar o assunto e também misturar assuntos, né? Para você, qual que é a experiência que você tem com o nosso sistema de questões? Então, o sistema de questões, ele, do estratégia, ele é bom porque ele te possibilita aplicar filtros, né? Que muitas vezes também dentro da própria banca existe um perfil diferente entre concurso de carreira policial, concurso de carreira jurídica, concurso de tribunal. Então, você consegue, digamos assim, a questão mais atualizada ali daquele assunto. Você sabe que você não vai estudar questões que já estão numa lei que caiu por terra, por exemplo. Você sabe que quando você colocar ali no filtro, você vai conseguir estudar por questões mais atualizadas e você vai conseguir também filtrar dentro da própria banca aquelas que vão cair, que estão compatíveis do nível do seu concurso. Porque a gente sabe que existe a questão que é do nível difícil, nível médio e nível fácil, né? Então, muitas vezes, se você for estudar, aplicar um filtro errado ali, você vai estar estudando por um nível muito abaixo daquele que vai cair na sua prova. Ou, ao contrário, você vai estar estudando um nível muito acima daquele que vai ser exigido na sua prova. E, às vezes, você acabou de estudar, né, o material, quando você pega uma questão muito difícil, você fala, pô, não é possível, não aprendi nada. Mas é porque, às vezes, você está fazendo a questão de um nível que está, de um concurso acima, por exemplo, de um nível Uhum. acima. Então, a plataforma ela te possibilita você a pegar a questão que está atualizada, conseguir filtrar o nível ali que você quer estudar e a fazer, né, a quantidade de questões que você está proposto, né? Às vezes tem gente que gosta de fazer, sei lá, 10, tem gente que gosta de fazer 20, tem gente que gosta de fazer 50 por dia, aí vai do gosto de cada um. Tem gente que foca só naquelas questões que errou, por exemplo. Durante a semana, bota um objetivo de fazer, vou fazer, sei lá, 200 questões por semana. E aí no final de semana consegue pescar de novo só as questões que errou. Isso também é possível dentro da plataforma. Então, você coloca lá a opção do filtro das que eu errei. E aí você vai e estuda novamente aquelas que você errou, porque, de fato, é no erro que você vai garantir a sua aprovação, né? Uhum. E você lembra o númerozinho que está marcando lá no sistema de questões, de quantas questões você já resolveu? De cabeça eu não vou lembrar, porque eu meio que aproveitei parte do que eu estudei para a Polícia Civil e parte do que eu tinha estudado no ano anterior para os outros concursos para poder fazer esse concurso desse ano. E agora, falando da sua preparação como um todo, você acredita que você teve erros, seja erros que você corrigiu a tempo, ou erros que você enxerga agora com essa maturidade de já aprovado? O que que você considera também que foram os seus principais acertos? Além, claro, de ter estudado com o material da estratégia. Brincadeiras à parte. O que que foram os seus erros e seus acertos aí na sua preparação? Então, é basicamente o que eu respondi na entrevista escrita, né? Eu acredito que o meu principal acerto foi acreditar que era possível, né? Concurso público, seja ele qual for, é uma caminhada longa que você acumula reprovação para poder você passar pela primeira vez, né?
Então, quando a gente vê um relato de um aprovado, seja ele no concurso qual for, com certeza ele fez outros concursos antes e não obteve o sucesso, né? Não obteve o êxito. Ter a resiliência para continuar depois de não ter tido o resultado que se esperava, eu acredito que foi o meu maior acerto assim, porque existem até professores de estratégia que falam, né? Só não passa quem desiste, né? Se perseverar e continuar, alguma hora você vai acabar passando, chegando no objetivo que você quer. Então, eu acredito que o maior acerto, como você falou, foi acreditar, né, naquilo que o estratégia estava propondo, né, dentro dos cursos que ele propõe, e foi acreditar que era possível, né, que eu podia passar, que as reprovações são um caminho de todo concurseiro até chegar à primeira aprovação, né? E dentro dos erros, eu acredito que o principal erro foi não ter começado antes, sabe? Como eu falei, eu fiquei num hiato muito grande desde o meu ensino médio até começar a estudar concurso. E a gente sabe que cada vez mais a concorrência é acirrada e aquele que começa antes, ele já está no caminho certo para ser aprovado. É uma fila, né, digamos assim. Uhum. Então, você vai se mantendo dentro, com foco, estudando, perseverando, e no momento certo, o seu nome é chamado nessa fila, né? Uhum. E é uma pena, né, nas nossas escolas públicas, escolas privadas, no ensino médio, não inserir matérias, né, que são obrigatórias em todos os concursos, porque são matérias que são importantes no nosso dia a dia, né, que seriam importantes não só quem deseja ser servidor público conhecer, mas todo mundo de forma geral. A gente sempre vê em telejornais falando sobre coisas que estão ligadas aos nossos direitos, aos nossos deveres, mas muita gente não conhece a nossa Constituição, né? Claro que não precisaria decorar, saber tudo, mas principais artigos, né? Poder aprender no ensino médio seria algo bom, pensando, né, enquanto cidadão, mas seria bom também, que já seria um adianto para concurso público, né? Mas já que não é possível, quem tiver esse pensamento aí, né, puder começar a estudar para concurso quanto antes, oportunidades vêm, pode não sair agora, o concurso dos sonhos, o concurso que espera, pode precisar de uma caminhada antes, como você está fazendo, né? Pensando aí em ser diplomata, mas oportunidades sempre vão vir. Acho que desde que eu entrei no Estratégia, há quase 10 anos atrás, eu vi que concurso público ia acabar, né? E não acabou. Quem É, acreditou nisso perdeu muitas oportunidades, sim. então vieram muitos concursos bons, não só, tá certo que concursos federais ficaram parados um tempo, né? Mas concursos municipais, concursos estaduais, a gente está vindo em ano de eleição, então ano de eleição costuma ter muito mais concurso, então vale a pena ficar de olho aí que boas oportunidades virão, e eu espero que muito em breve quem está nos assistindo possa estar do outro lado aqui, no dando entrevista também. Você é daqueles que assistiam, liam nossas entrevistas também, se imaginava estar do outro lado? Então, eu assistia e lia as entrevistas das pessoas que passavam os concursos que eu queria fazer, né? Então, às vezes eu via um relato da pessoa falando, eu fazia tantas questões por semana. Aí eu pensava, pô, então eu tenho que fazer isso para eu ser aprovado. Aí o outro falava, eu era ruim na matéria tal, então eu focava naquela matéria. Aí eu pensava, pô, então se ele era ruim naquela meio que tinha aquela representatividade ali de uma pessoa real, né? Uhum. Colocavam um rosto, um nome aos aprovados, né? Porque muitas vezes a gente vê em outros concursos, né? Em outros cursos que são apenas números, né? E a gente não vê de fato é, quem é aquela pessoa ou qual o nome daquelas pessoas, né? E aí, sobre isso também eu nunca me imaginei, né, estando aqui nesse lado dando uma entrevista sobre é, a minha trajetória dentro dos concursos públicos, dentro do estratégia, né? Mas Uhum. é muito legal, muito gratificante ver que o nosso esforço no tempo certo ele é recompensado, né? Uhum. Eu achei interessante isso de você falar, né, que questão de números, né? Claro que a estratégia mostra números também, porque eu acho que isso é importante para as pessoas poderem confiar no material, adquirir o material, poder estudar tranquilo, sabendo que tudo vai estar ali, que você não vai precisar buscar, né, em livros, buscar em sites, buscar em outros lugares, só depende de você a aprovação, porque o material está ali. Mas tão importante quanto
quanto isso, né, poder mostrar quem são as pessoas que fazem parte desses números, para poder ajudar quem ainda não alcançou a aprovação. A pessoa saber que a gente aprova tantos por cento no concurso, iniciar pelo nosso material e depois ir buscar quem são essas pessoas e ver como que elas fizeram. Eu acho que quem investe tempo sabendo como estudar, né, eu digo investe tempo, não é perda de tempo, já Sim, economiza uma trajetória muito grande de erros, né? Claro que não existe fórmula mágica, você preferiu videoaulas, eu acho que isso é a minoria, a grande parte sim. gosta mais dos PDFs, mas você também conseguiu a aprovação. Então, é saber ter autoconhecimento, saber aquilo que vai ser melhor para você, pegar uma dica ali, outra dica ali, para saber o que que é comum entre quem foi aprovado, então o que que você realmente precisa saber, como, por exemplo, fazer questões, é muito importante, todo mundo vai falar que fez questões, mas a forma que estudou, quanto tempo tinha, se conciliou com o trabalho, se pôde estudar de forma integral, tudo isso é muito pessoal, então vale a pena conferir outras entrevistas, e eu fico muito feliz também quando o aprovado topa da entrevista com esse pensamento, de poder estar ajudando, incentivando outras pessoas que não alcançaram a tão sonhada aprovação. Então, para a gente finalizar, eu quero justamente isso, eu quero uma dica, uma mensagem final para as pessoas que já estão nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, ou para aquelas que estão assistindo o vídeo aí pensando em iniciar os estudos para concurso público. Nas minhas considerações finais, o conselho que eu deixo é saber definir as suas prioridades, sabe? Mais parecido com o que eu falei na entrevista escrita, né? O tempo, né? Ele vai passar independente se você esteja trabalhando, se você esteja estudando, ou se você esteja em cima de uma cama, né? Então, é muito ruim quando a pessoa ela acorda, né? E ela não tem um propósito, né? Não tem um porquê, não tem o que fazer, não tem um objetivo. Eu acredito que estudar para concurso público é uma caminhada, né? É um estilo de vida, digamos assim. A pessoa que realmente se propõe a estudar e a se dedicar a essa carreira dos concursos públicos, ela tem que aprender a aprender, né? Ela tem que gostar daquilo que ela está fazendo. Porque quando a gente coloca a nossa satisfação única e exclusivamente na aprovação, a gente odeia o processo, né? Então, porque o processo é doloroso. Então, se durante o processo eu não gostar de estar ali estudando, eu não gostar de estar ali aprendendo, quando chegar no final desse processo, eu vou estar desanimado, vou estar frustrado, enfim. Então, o conselho que eu deixo é definir as prioridades, né? Aproveitar o tempo que a gente tem, aproveitar o máximo do material, das ferramentas que o estratégia proporciona para o aluno e saber que é um processo, né? São fases, né? Hoje você está no processo de estudar, você hoje está no processo de fazer questão e vai chegar o momento da sua aprovação. E não parar, né? Porque quando chega a aprovação, muitas vezes a gente também pensa, né? Ah, tá bom, vou estagnar, tá ótimo, não vou estudar mais. Eu, pelo menos, não penso assim. Eu penso em prosseguir nesse estilo de vida que é estudar para concurso, né? E ir galgando novas etapas, né? Traçando novos objetivos, porque o jogo só acaba, né, quando a luz se apagar, digamos assim, né? Quando a gente não estiver mais aqui. Mas enquanto a gente estiver aqui, enquanto a gente tiver tempo, que a gente consiga aproveitar o melhor desse tempo e se dedicar naquilo que a gente se propõe, né? Uhum, que venham mais aprovações e mais entrevistas também. Então, Lucas, mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelas conquistas até aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Uma ótima tarde para você e para toda a equipe de estratégia. Obrigada, Lucas. Olha, para você que está nos assistindo, se for aprovado em algum concurso, né, sendo aluno do Estratégia, mande um e-mail para mim para poder entrevistar você também. É comunicacão, né? Comunicação, sem cedilha, sem acento, @estratégia.com. E se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcurso.com.br. Obrigada, Lucas. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.